Olá, pessoal! Vamos lá para mais uma aula? Então, me segue aí. Aula 1. Como tudo começou. A legislação brasileira passou a estabelecer normas para a concessão de assistência judiciária gratuita aos necessitados apenas na década de 1950. Tal legislação foi editada durante o mandato do presidente Eurico Gaspar Dutra, através da Lei 1060, de 5 de fevereiro de 1950. Tal lei foi promulgada em Diário Oficial em 13 de maio de 1950. E o texto legal estabeleceu a concessão de assistência judiciária gratuita aos necessitados considerando, em linhas gerais, as seguintes condições. Os benefícios eles foram estendidos a todos os residentes no país. Foi prevista a isenção das taxas, emolumentos, custas e despesas legais, indenizações devidas a testemunhas, honorários advocatícios e periciais e publicações de editais. Lembro até hoje de um evento que participei no CRC Paraná, no início da minha atuação como perito, no qual o desembargador palestrante comentou que, naquela época, só solicitava a JG aquele que realmente era necessitado. Vejamos agora o que previu o parágrafo 4º da Lei 1060. Artigo 4º. A parte que pretende gozar os benefícios da assistência judiciária requererá ao juiz competente lhes conceda, mencionando na petição o rendimento ou o vencimento que percebe e os encargos próprios e os da família. No parágrafo 1º, a petição será instruída por um atestado de que conste ser o requerente necessitado, não podendo pagar as despesas do processo. Este documento será expedido, isento de selos e emolumentos, pela autoridade policial ou pelo prefeito municipal. Muito bem, o parágrafo 2º estabeleceu nas capitais dos estados e no Distrito Federal, o atestado da competência do prefeito poderá ser expedido por autoridade expressamente designada pelo mesmo. E ainda, o parágrafo 3º estabeleceu a apresentação da carteira de trabalho e previdência social devidamente legalizada, onde o juiz verificará a necessidade da parte, substituirá os atestados exigidos nos parágrafos 1º e 2º desse artigo. Como podemos verificar, gente, a princípio era necessário apenas que o requerente peticionasse informando sua remuneração e seus encargos, acompanhado de atestado expedido pelas autoridades legais ou, na ausência deste, apresentar a sua carteira de trabalho, para que um juiz atestasse a real hipossuficiência da parte. Até aí tudo bem. Podemos dizer que havia um certo rigor para a concessão desses benefícios de gratuidade da justiça. E ainda, acredito que naquela época as pessoas deviam sentir uma certa vergonha de reconhecer a sua pobreza. Mas muita coisa mudou e acabou relaxando esses requisitos para a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Em 1986, o artigo 4º foi reformado pela Lei 7.510 e passou a vigorar com o seguinte texto. Artigo 4º, vejam bem, a parte gozará dos benefícios da assistência judiciária mediante simples afirmação, na própria petição inicial, de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado sem prejuízo próprio ou de sua família. O artigo 1º também foi alterado. Presume-se pobre, até prova em contrário, quem afirmar essa condição nos termos desta lei, sob pena de pagamento até o décuplo das custas judiciais. Ou seja, gente, com isso virou literalmente uma bagunça. Todos passaram a solicitar assistência judiciária gratuita, visto que bastava a simples afirmação de pobreza ou de que não está em condições de pagar as custas do processo e os honorários do advogado, sem prejuízo próprio e da família. Eu até perdi a conta de quantas vezes eu vi decisões de juízes de primeiro grau que não concederam o benefício,
visto que a parte requerente demonstrou ter rendimento e patrimônio suficiente, foram cassadas pelo Tribunal Superior apenas pelo fato de que o solicitante afirmou, de próprio punho, que não poderia pagar as custas e despesas processuais. São as brechas da lei, e muitas vezes as pessoas que não têm a menor vergonha de utilizá-las ao seu favor, que acabam prejudicando tudo e transformando, digamos, a vida mais difícil para muitas pessoas, inclusive nós peritos. Vamos lá. Além dessa alteração, houveram muitas outras, as quais mencionarei apenas em caráter ilustrativo, para aqueles curiosos que gostam de história da lei. Se não, vejamos. Lei 6.014 de 1973, ela alterou o artigo 17º. Lei 6.205 de 1975, alterou o artigo 14º. Lei 6.248 de 1975, ela também incluiu o parágrafo único do artigo 16º, Lei 6.465 de 1977, houve uma nova alteração do artigo 14º, Lei 6.654 de 1979, inclusão do parágrafo 3º do artigo 4º, Lei 6.707 de 1979, alterou o parágrafo 1º do artigo 4º, Lei 7.288 de 1984, houve a inclusão do parágrafo único do inciso 7º do artigo 3º. Lei 7.510 de 1986, houve uma nova alteração do parágrafo 1º do artigo 4º. Lei 7.871 de 1989, houve a inclusão do parágrafo 5º do artigo 5º. Lei 10.317 de 2001, inclusão do inciso 6º do artigo 3º. Lei 132 de 2009, inclusão do inciso 7º do artigo 3º. Lei 13.105 de 2015, a qual revogou a maior parte dos artigos da Lei 1060 de 1950, mas entraremos em detalhes mais adiante nesse curso. O texto atual dessa lei estará disponível entre os anexos deste módulo do curso. Tá? Como nós veremos, a maior parte das normas aplicáveis às atividades periciais já foram revogadas pela Lei 13.105, ou seja, o novo Código do Processo Civil, que veremos mais adiante. Tudo bem, gente? Ficamos por aqui, ok? Nos vemos na próxima aula.